Fala, mi povo, beleza? Então, uma das coisas que o pessoal pergunta quando eu falo que vim do Ceará é se eu pretendo voltar pra lá um dia, né? E até hoje a resposta tem sido uma só: não. E isso nem sempre é tão simples, né? Envolve muitas variáveis, gente. Então eu vou tentar explicar um pouco o que eu penso sobre isso e os motivos que hoje eu não pretendo voltar, mas também dar um contexto geral da minha vinda para Curitiba. Porque sim, gente, tiveram vários momentos que eu refleti sobre uma possível ida para Fortaleza, uma volta para Fortaleza e ir embora de Curitiba, né? Acho que é normal para todo mundo que se muda. Então, se você está curioso e esse papo faz sentido para você, fica aí até o final, que eu acho que vai dar para entender bem. E para falar sobre isso, né? Quem conhece já está percebendo, estamos aqui no meu parque favorito e é próximo ao horário do pôr do sol, né? Esse foi um dos lugares que eu me apaixonei de cara assim que eu pisei em Curitiba, mesmo antes de vir morar aqui. O tal do Parque Tanguá. Tem muita gente que confunde com o Parque Tingui, mas é outra coisa, tá? E por que é meu favorito? Eu não sei explicar direito, gente. Eu só gosto muito. Na minha cabeça, ele é uma verdadeira obra de arte. De todas as formas. Talvez eu tenha algum tipo de memória afetiva também, das primeiras vezes que eu vim. Mas, de qualquer forma, vamos caminhar por ele. Eu vou começar aqui na entrada, né? E vou até lá a parte de trás, que desce por uma trilha. E vou mostrar também o pôr do sol enquanto a gente conversa. Enquanto isso, vocês vão poder ter essa caminhada aqui. E durante o pôr do sol, no outono, sempre é diferenciado. Então já deixa o like, se inscreve, se ainda não está inscrito. E vamos lá. Bom, primeiro, eu não pretendo com esse vídeo fazer nenhum tipo de marketing da cidade. Eu canso de repetir, mas eu não tenho nenhum interesse nisso, gente. Eu gosto simplesmente de relatar minha experiência e minha visão de vida e o que eu já passei por aqui. E isso pode, de alguma forma, alcançar e fazer sentido para alguém, né? Meu conteúdo é sobre isso. Então falar de coisas boas ou ruins de Curitiba é apenas algo natural, sem juízo de valor. Simplesmente eu descrevo o que eu vejo e o que eu vivo conforme passamos pelos vários temas aqui, né? É claro que tem algo que não dá para abarcar, né? Sempre assim, nunca dá para falar sobre tudo, né? Mas eu vou tentar, como sempre, ser o mais claro possível aqui. Eu vou contar um breve resumo primeiro de onde eu vim e como eu vim, porque sempre tem gente nova aqui no canal. Então, como muitos já sabem, eu sou de Fortaleza, Ceará, e eu vivo em Curitiba, longe da minha família, pais, avós, tias, amigos de infância, há 8 anos. Eu vou visitá-los, sim, óbvio, de vez em quando, nem sempre dá, e muitas vezes, mesmo quando eu tiro férias, né, eu quero poder fazer outras coisas, né, natural, trabalhador querer ter outras experiências, né? Em vez de ficar sempre voltando para onde ele veio. Mas eu sempre vou lá, sempre que dá, visitar o pessoal e tal. Certo? Então, povo, primeira coisa, eu não posso dizer que eu tive uma vida ruim em Fortaleza. Nem nada disso. Não foi isso que motivou eu vir para cá. Viver mal. Eu gostava da minha vida lá. Inclusive, estava estudando e tinha começado a fazer meus concursos, né? Para lá e tudo mais. Tinha uma vida boa, me divertia, curtia com os amigos, tudo mais, normal. E eu estava na época da vida, assim, que eu tinha decidido fazer concurso. Entre vários motivos, principalmente porque eu tinha acabado de trancar a minha primeira faculdade, né, que eu comecei, que eu não queria mais, bem no meio, assim, e eu tinha FIES, então eu estava com a dívida do FIES, e como todo jovem confuso, saí da faculdade com a dívida, eu não tinha ideia do que fazer. Então eu pensei, bom, eu vou fazer concurso, eu consigo primeiramente minha independência, começo a trabalhar, compenso, né, a dívida que eu tenho com alguma estabilidade que vai me garantir que eu vou conseguir pagar essa dívida. Daí eu decido correr atrás de uma formação nova depois. Em resumo é isso, e foi isso que eu fiz. Minha ideia a princípio era sim ficar em Fortaleza, tá? Com essa minha estratégia. Foi minha primeira opção, inclusive, ao contrário do que muita gente pensa. Morar em Curitiba até então não era algum tipo de sonho ou nada disso, como muitos que assistem meu canal, né? Só que num determinado dia eu estava sentado com os amigos e a gente pensou, enquanto a gente espera o resultado aqui ser chamado, que a gente tinha passado já
Vamos fazer um concurso em Curitiba. Do nada assim, né? Loucura. Tem bastante vaga lá e tal. A gente jovem, 20 e poucos anos. Conversamos com nossas famílias e resolvemos arriscar. Tinha que dar certo, claro, porque tinha um investimento aí, tinha que pagar a passagem, fazer a prova, né? Mas também se não desse certo, segue a vida, eu já ia voltar pra minha cidade de qualquer forma. Era uma forma segura de tentar vir pra cá, né? Fazer uma prova, se passar e for chamado, vai. Se não, não vai, beleza. Mas diferente de muita gente que pretende morar aqui, né? Normalmente premedita isso durante bastante tempo, né? O que eu acredito ser o correto, inclusive, tá, gente? Já falei disso em outro vídeo. Mas pra mim foi assim. Eu já tinha vindo pra cá antes. Já tinha gostado. Eu tava fazendo concursos. E aí eu pensei, qual cidade eu toparia morar se eu passasse num concurso? Era, na minha cabeça, Curitiba. Que por algum motivo era a única cidade do Brasil que eu já tinha viajado e conhecido. Eu nunca tinha ido pra nenhum outro lugar além de Curitiba. Naquela época, né? Meu objetivo era conseguir ser chamado o quanto antes, entendeu? Enquanto eu tava esperando um, fazia o outro. Eu não queria esperar. Eu já tinha passado em Fortaleza. Então aconteceu assim. Em janeiro de 2015, eu comecei a estudar pra prova. Março de 2015, fiz a prova. Junho, eu já tava trabalhando. Foi tudo muito rápido. Eu não esperava por isso. Até minha família, que nem tinha botado muita fé a princípio, sabe? Tipo, não tô aqui reclamando nem nada, mas não tinha botado fé. Quando do nada eu já tava aqui. E aí começou minha vida em Curitiba do zero, do nada, tá? Eu já tava aqui, tinha que fazer as coisas. Então, nesse período, eu ainda tinha a ideia de que ia me estabilizar. E depois de 2 anos, né, que é quando poderia pedir transferência, eu ia voltar pra Fortaleza. Só que durante esses 2 anos, gente, muita coisa acontece. Muita coisa foi acontecendo. E aí eu fui me acostumando, me adaptando à cidade, fui gostando da vida. E, além disso, fui investindo em mim, né? E apesar de todas as barreiras de adaptação, eu fiz amigos, comecei a fazer faculdade. E aí as coisas foram acontecendo e se desenrolando. E do nada, pam, 8 anos se passaram. Tá, mas o que aconteceu de fato que fez com que eu não quisesse ter voltado esse tempo inteiro? De todas as vezes que eu já possa ter pensado nisso. É só porque Curitiba é uma cidade limpa, organizada, X, Y, Z? Isso que todo mundo já sabe, gente? Então, não. Isso faz a diferença, sim, mas não é o principal motivo, gente. Para uma pessoa decidir onde ela quer morar, ela não deve só olhar essas características superficiais da cidade. Ela tem que olhar muito o fator emocional envolvido, o nível de adaptação, a sorte que ela tem, também é um fator, conta. E se ela vai conseguir de alguma forma conquistar coisas que fazem ela viver bem nesse outro lugar. Isso serve para todo canto que uma pessoa queira se mudar, isso não é uma coisa especial de Curitiba. Se alguém quer se mudar para qualquer cidade do país ou para outros países, isso vai acontecer. Se eu tivesse que resumir, eu diria que minha vida passou por 2 grandes momentos, sabe? Que foram decisivos. Que me fizeram decidir não ir embora, até agora. Um, tem muito mais a ver com questões laborais, né? Correria. E o segundo, mais subjetivo. Uma escolha emocional em um outro momento de vida, mais estável, mais tranquilo. O primeiro momento foram os primeiros 4 anos de Curitiba. Que eu estava trabalhando em uma área que eu comecei a gostar na empresa. Eu tinha finalmente uma graduação, né, que eu queria fazer, que ia me ajudar no emprego e tal, eu comecei a fazer. E nesse meio tempo, acabei conhecendo pessoas e tive a oportunidade de abrir um negócio no setor de serviços aqui em Curitiba. Negócio que não tenho mais hoje e tal. Mas então vamos dizer que eu tentei aproveitar que estava aqui, sabe? Já que eu tô aqui, vou tentar fazer dar certo, né? Não fiquei só esperando passar 2 anos. Fui investindo, fui fazendo coisas, tomando iniciativas, né? Como se eu estivesse em Fortaleza. Se eu estivesse em Fortaleza, eu teria tomado provavelmente as mesmas decisões de investir em mim mesmo, né? Que era uma estratégia original. Então, talvez sim, né? No outro multiverso, a gente nunca vai saber, né? Pode ter acontecido em outro universo. Então, nesse momento, eu decidi não voltar. Por quê? Porque eu tava com muita coisa pra fazer aqui, principalmente a faculdade, né? E numa transição aí entre os primeiros 4 anos e os últimos 4 anos, que é o segundo momento da minha vida, eu conheci minha companheira. E emendei a faculdade com o mestrado que eu passei na Federal. Pensei assim, passei no mestrado na Federal, de graça, vou fazer. Claro que eu vou fazer. Então, novamente, aquele pensamento, cara, não dá pra voltar ainda. Tem coisa pra fazer. O que culmina nos dias de hoje.
Há 5 anos já se passaram, né? Quase 9 que eu tô aqui. Já tô há 5 anos com a minha companheira, tendo terminado o mestrado. E você pode imaginar que minha vida simplesmente foi acontecendo, dando certo. Então, depois que eu fechei todos esses ciclos que eu abri, que eu fui construindo a minha vida, né? Entendo assim. Hoje eu penso, voltar para Fortaleza não faz mais sentido. Por quê? Eu teria hoje o mesmo esforço de ir para um novo lugar e começar do zero. Sabe aquela sensação? O mesmo esforço que eu tive lá atrás, de o medo e tudo mais, insegurança, de começar do zero aqui, isso teria que acontecer de novo, porque eu já me estabilizei aqui. Passou tanto tempo que agora tudo meu tá aqui. Então, mesmo sendo a minha terra natal, eu teria que meio que recomeçar lá. É muito louco isso, né? Pode-se dizer que eu perdi o timing, sabe, de voltar. Já foi a época. Teria que acontecer agora uma coisa muito disruptiva na minha vida, de novo, para que me motivasse a fazer uma mudança. Para Fortaleza ou para qualquer lugar. Enfim, durante os 4 primeiros anos, eu ainda estava mais fresco aqui e sem muitas raízes, né? Tava aproveitando o bonde, mas agora eu já me estabilizei mais na cidade, conheço mais gente, etc. E tem um outro motivo adicional. Hoje, mesmo que eu peça transferência, o setor que eu já estou trabalhando hoje não tem lá. Então eu teria que provavelmente trabalhar com algo que eu não gosto e começar do zero de novo. Enfim, mais complexidades, né? Então não é tão simples, gente. Quando você fala, por que tu não vai embora? Por que tu tá aqui? Lá é tão ruim? Não é isso, não é nada disso. É porque a coisa aconteceu aqui. E apesar dos motivos que me mantiveram aqui, gente, serem bem mais subjetivos que um simples Curitiba é uma cidade maravilhosa, eu aprendi que nesse tempo a apreciar, a amar a cidade, a respeitar a cultura e a viver como se vive aqui. Como eu sempre digo, eu sou o cearense mais curitibano que tem. Então, em resumo, minha vida foi uma sequência de acasos e pequenas escolhas que me fizeram vir e ficar aqui até hoje. Que às vezes eu até paro naqueles momentos reflexivos, assim, quando eu não tô fazendo nada, e penso, caraca, velho, olha onde eu tô, como é que eu vim parar aqui, né? E passado todo esse tempo, eu decidi fazer esse canal aqui, gente, pra interagir com as pessoas que, assim como eu, aprenderam a gostar de Curitiba, né? Seja pessoas de fora, ou os curitibanos aqui, que tem muito curitibano que me assiste. Então, cada um com seus motivos, cada um com seu momento de vida. Como já diria o poeta, o que importa é o que interessa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da conversa. Se fez sentido pra vocês, comenta aí e me fala, né? Se você já veio de fora pra cá, se você pretende voltar, se pretende ficar, o porquê, né? E esse foi o Parque Tanguá. Tava muito lindo, né? Não tem como. Eu acho que esse clima aqui, o lugar, eram perfeitos pra trocar essa ideia com vocês, gente. O sol já se pôs, já tá ficando escuro, mas ainda assim não deixa de ser um passeio muito massa de se fazer. Além dessa conversa, então, fica a dica do Parque Tanguá, para quem quiser conhecer. É uma parada obrigatória, na minha opinião. Deixa o like, se inscreve no canal para mais vídeos. Mas lembra aí de ativar o tal do sininho, gente. Eu nunca peço para ativar o sininho, então ativa esse negócio, porque assim o YouTube vai te avisar, tá? Sempre que tiver vídeo. E me segue lá no Instagram. Eu posto bastante foto, troco outras ideias, faço as enquetes lá, abro caixa de pergunta, agora eu tô abrindo, bem divertido. Trocamos outras ideias lá e mostro um pouco do meu dia a dia também, para quem interessar. Valeu? Aquele abraço e um bom domingo para vocês aí, gente. Até mais.